Bem, irmãos, Romanos capítulo 13. Nós vamos falar um pouquinho acerca do magistrado civil, pois hoje foi um dia em que a população foi às urnas para escolher os seus governantes por mais 4 anos, e vamos ver o que a palavra de Deus fala acerca desse tema, pelo menos de forma breve neste momento. Romanos capítulo 13, da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aqueles que se opõem às autoridades resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Está trepidando um pouquinho. Bem, irmãos, carta de Paulo aos Romanos. Como o apóstolo Paulo faz em todas as suas cartas, nas suas epístolas, especialmente, na primeira parte o apóstolo Paulo fala acerca da doutrina e doutrinas, e na segunda parte ele fala acerca de questões práticas da vida. Nós temos nessa carta, pelo menos até o capítulo 12, até o capítulo 11, especialmente, finalzinho do capítulo 11, Paulo expondo acerca da doutrina da eleição, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina do pecado, e a partir do capítulo 12 ele exorta, aconselha e ordena a igreja que viva de forma justa perante Deus e perante os homens. E aí ele vai falar da nova vida com Cristo, vai falar acerca dos dons espirituais que visam o serviço da igreja, o serviço da família e da sociedade, fala das virtudes recomendadas, fala da obediência à autoridade, da tolerância para com os fracos na fé, da liberdade e da caridade cristã, da imitação que devemos ter de Cristo, sendo também altruístas, sendo pacientes e sendo também misericordiosos. Então nós vemos aí as partes prática da carta,
Esses subtemas aqui, eles nos dão uma indicação muito clara. No capítulo 10, ele fala da rejeição, ou dos judeus que rejeitam a justiça de Deus em Cristo. Falam do futuro de Israel, o aspecto da escatologia também, né? Então nós temos aí as questões, né? Várias questões da carta. Primeira coisa que a gente deve aprender dessa carta é que não existe homem sem pecado. Não existe homem que não tenha pecado. Todos são pecadores. Até o homem mais bom que existir sobre a terra, ele é um pecador. Se a gente se esquecer disto, a gente vai se complicar teologicamente. Nessa carta é onde Paulo diz: não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Nenhum sequer. Apenas Jesus Cristo foi o único justo, o único homem santo e perfeito. Então, se a gente buscar a perfeição em nosso irmão que é crente, em nossos líderes espirituais que são crentes, nós não iremos encontrar. Quanto mais procurar perfeição em um ímpio, em um homem que não teme a Deus, em um homem que vive debaixo de uma demanda da vida muito maior e mais difícil, né? Daqueles que se dedicam à meditação da Escritura, né? Para aqueles que se dedicam a apenas acumular riqueza ou usar os benefícios que a sociedade lhe dispõe. O dinheiro público, por exemplo. O dinheiro público, dizem que é público porque é de todo mundo, mas não é meu, né? Mas não é meu. Não sou eu que administro o dinheiro público. Então, existem as autoridades que administram o dinheiro público. É público, mas são administradas por eles, né? Não é administrada por todo mundo. Então, não é tão público assim, né? É público e, ao mesmo tempo, é administrada por um grupo que tem privilégios, que tem autoridades constituída por nós, constituída por nossa nação, pelo regimento do nosso país. Autoridades que nós damos a ele. É como se você, quando você vota em alguém, é como se você desse um cheque em branco da sua conta para ele administrar. Pensou nisso? Você dá seu cartão, sua senha, e você dá um cheque em branco para ele administrar. Talão de cheque para ele administrar. Aí ele vai dizer quanto vai investir em educação para você, para sua família, quanto vai investir em segurança e quanto vai investir em saúde. Interessante? Então a gente dá o nosso dinheiro ao governo para que ele administre essas coisas. Escola pública, saúde pública, segurança pública. Não é grátis. É público, mas não é grátis. A gente paga por eles de forma indireta. Diferente de como a gente paga no setor privado. A gente escolhe o plano de saúde que a gente quer. Se a gente tiver dinheiro, escolhe o plano de saúde que quiser. Escolhe a escola que quiser para os nossos filhos, não é assim? E escolhe a arma que quiser, se tiver liberação de arma no país. Dentro das armas que seriam legalizadas. Escolhe-se uma segurança privada que você quiser. Se quiser contratar um vigia, contratar um segurança, você pode pegar esse dinheiro seu e aplicar ali. Então, quando a gente não tem dinheiro para fazer isso, a gente paga os impostos e o governo faz isso por nós. Bem simples. Só que a gente não tem o direito de dizer: não quero pagar, eu quero administrar. Eu não quero pagar o imposto da saúde, eu quero mesmo pagar o plano de saúde. Eu não quero pagar o imposto da educação, porque nós não pagamos impostos só para nós mesmos, mas para sustentar o país e sustentar a demanda do país. Então, quanto mais um país maior, mais caro ele fica. Um país menor, menos gasto ele tem. Então, nós sustentamos todo o setor privado, seja bem atendido ou não. Quando você vai
no médico público, ele ganha um bom salário. Quando você vai, ele ganha um bom salário, não é de graça não é favor que ele está lhe fazendo, faz parte do trabalho dele, e você está pagando aquilo ali com o suor do seu rosto, por meio dos impostos. Então, quando a pessoa não tem condições de pagar outra coisa, tem que aceitar o trabalho dele, bom ou ruim, né? Você vai ser bem ou mal atendido, você não pode fazer nada, é a única opção que tem. Agora, se você tem um livre mercado, se você tem condições de optar, se você chega num lugar e é mal atendido, você volta lá? Se você bota seu filho numa escola particular e eles não fazem o melhor pelo seu filho, você tira seu filho de lá e coloca noutra. Então eles são obrigados, incentivados a dar um serviço cada vez melhor, porque senão perde o cliente. Como o governo do estado e da federação, o país, não perde os clientes, a não ser quando morre, né? Então, para ele não há preocupação de fazer um serviço cada vez melhor. Então a coisa é complicada, é muito complicada, né? Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, todos eles que estão no poder, bom ou ruim, são constituídos por Deus. Bom ou ruim, mais ou menos pecadores do ponto de vista humano, porque todos do ponto de vista divino são iguais. Cada ofensa perante o Senhor é uma ofensa grave, uma ofensa contra um Deus santo, perfeito. Mas há intensidades, graus de pecados, né? Então, mas todos são pecadores perante Deus. E o apóstolo nos diz que devemos estar sujeitos. O que é um homem estar sujeito? O versículo 1 diz aí: todo homem esteja sujeito. O que é sujeito? Né? Quando a gente era criança, que a mãe da gente reclamava com a gente, dizia assim: ah, sujeito, né? Era meio um xingamento, né? Ah, sujeitinho, né? Era um xingamento. Depois eu lhe pego, né? Mas estar sujeito aqui é estar subordinado, é fazer parte de uma organização de sociedade em que existem autoridades superiores. Por exemplo, os filhos estão sujeitos aos pais, não é? Ou os filhos fazem o que quer? Não, eles estão subordinados aos pais. Quando completa a maioridade, aí eles são, né, são responsáveis por si mesmos. Mas quando não, os seus pais são as suas autoridades primeiras. Um aluno numa sala de aula, ele está sujeito a quem? Ao professor. O professor é sua autoridade. É sua autoridade. Então a sociedade é organizada sobre autoridades. A primeira autoridade são os pais. Então, todo homem todo homem está sujeito às autoridades, sempre. E ele, por isso que ele diz esteja, porque aqui o sujeitar-se é o verbo, sujeito, né? Foi traduzido para sujeito, é um verbo em tempo presente. Quando a gente deve estar subordinado às autoridades? Sempre. A gente não vive sem lei, não vive sem autoridade. A gente está sempre subordinado a ela, abaixo dela, né, organizada numa estrutura de respeito, e de ordem e de lei. O modo é imperativo, então é uma ordem, mas também a voz é uma voz média, não é só uma sujeição de atos, é uma sujeição de espírito também, uma subordinação. Não adianta a gente se rebelar contra o governo em nosso coração e subordinar-se só exteriormente. Isso não é cumprir a ordem do Senhor, mas é aceitar a vontade de Deus, vivendo debaixo daquela autoridade que Ele constituiu. As autoridades superiores, ele vai dizer, 1 Timóteo 2,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
as autoridades superiores que estão acima de nós, os governantes, os homens proeminentes, os homens que nos subjugam, nos julgam. Ele vai dizer que não há autoridades superiores, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, foram por eles colocadas no poder. Irmão, aí a gente começa a fazer algumas perguntas. E aqueles homens maus no poder? Foram colocados por Deus ali? Sim. Mas houve tramas, houve fraudes, houve acordos desonestos. Sim, houve. Pode haver. Mas ele só chega a levar a cabo o seu plano se Deus permitir. Ou seja, os homens têm planos, mas a resposta certa vem de Deus. Os homens, não é a força do cavalo que garante a vitória da batalha. Quem eram os homens que estavam governando o mundo nesta época aqui do apóstolo? Se a gente for estudar a história da igreja, a história universal, os piores imperadores do mundo estavam governando esse período. É mais ou menos esse período que tocam fogo em Roma. Mas vamos mais além. Quando Jesus foi preso, ele foi preso justamente? Foi preso de forma justa? Não, foi preso de forma injusta. Tramaram, o Sinédrio tramou. O Sinédrio era como se fosse o Senado. Tanto é que era 70 homens. Era 70 homens, o nosso Senado tem 81. O Sinédrio tinha 70 homens. Desde a época de Moisés. 70 anciãos. O Sinédrio tramou contra Jesus, combinado com Herodes, que já queria matá-lo desde pequenininho. Pode ser o filho já, que já estava no poder naquele contexto. Mas a família de Herodes queria eliminar qualquer homem que ganhasse fama e tivesse a simpatia do povo. E aí pretenderam matar Jesus, planejaram a morte de Jesus, tramaram a morte de Jesus, como Paulo vai dizer em Atos. Se juntaram povo do Sinédrio com Herodes, com Pilatos e gentes de outros povos, e pediram a crucificação de Jesus. Prenderam Jesus, levaram Jesus perante Herodes, depois perante Pilatos, e depois fizeram uma grande aclamação, Crucificam, crucificam, crucificam. Pilatos colocou na mão do povo o poder de decidir sobre a vida de Jesus e de um criminoso. Colocou Jesus de um lado e colocou o criminoso do outro. E disse: vocês têm o costume de libertar algum culpado nesse período de festa, Temos dois homens que vocês trouxeram aqui. Quer que a gente solte o qual? Pilatos era um assassino. Estava ali porque provavelmente da tribo de Zelote tinha matado algum oficial romano até. Ele era acusado de muitas confusões, rebeliões, tumultuar a cidade, de roubos e tudo. E o povo disse o quê? Queremos que solte Barrabás. Qual era a acusação de Jesus? Quais eram os crimes de Jesus? Fazer o bem aos homens e ensinar a verdade, e não agradar quem queria viver em pecado. Por isso que ele incomodava. E aí o que foi que fizeram? Quer que eu faça? Barrabás. Aí Pilatos chega e ficou
Como é que querem que solte um homem desse, mau? Talvez esperasse que ele fizesse um levante e tornasse Israel independente. E aí ele soltou Barrabás. E o que é que querem que faça o que com Jesus? Né? Então mandou açoitar Jesus e tudo, né? Viu a raiva deles e mandou açoitar Jesus. E daí Jesus todo ensanguentado, e disseram: querem que faça o que este homem? Esse homem já apanhou, já teve mais do que merecia, segundo a raiva de vocês. Veja o estado desse homem. E aí perguntou a eles: o que é que vocês querem que a gente faça com ele? Está na minha mão libertar ele, soltar ele. Mas eu quero colocar na mão de vocês. Ele poderia simplesmente dizer: eu liberto Jesus. Ele disse a Jesus: na minha mão está o poder de soltar-te ou de te prender. A tua vida está na minha mão. Aí Jesus disse o quê? Nenhum poder te foi dado se não fosse do alto. Pilatos estava ali como uma autoridade constituída, não pelo imperador romano, não por César, nem pelo Império Romano, mas por Deus. Com que propósito? Crucificar Jesus. É isso que Pedro diz: para cumprir o pré-determinado desígnio de Deus. Deus determinou que seu filho viria, seria morto, seria levado ao sacrifício por um juízo opressor e seria morto. Não por coincidência, não por acaso, quem estava no posto nesse momento? Pilatos. Pilatos tinha medo de desagradar o povo, para que não houvesse confusão e tumulto, e tinha medo de desagradar o imperador, porque ele já estava, seu cargo já estava praticamente ameaçado. Então ele sofria pressão dos dois lados, do povo. Ele tinha que tomar conta daquela região e afirmar sua autoridade, reafirmar sua autoridade perante o Império Romano, que fazer toda aquela barganha, aquele manejo. Ele tinha que ser equilibrado, ele não podia jogar o povo contra o Império, porque ele é representante do Império, e nem podia jogar o Império soltando Jesus contra o povo. Então ele diz assim: eu coloco na mão de vocês essa decisão. Ele já apanhou bastante, não é o suficiente. O povo disse: não. O que é que vocês querem que eu faça com ele? E o povo foi na conversa dos líderes e disseram o quê? Crucificam. Isso? E aí pediram a crucificação de Cristo. E o que foi que Cristo fez? Cristo tinha mais autoridade do que Pilatos, e ele disse, e ele se submeteu, se sujeitou voluntariamente àquelas autoridades injustas. No seu interior ele se submeteu, e no seu exterior ele aceitou levar a cruz, porque ele entendeu que aquela vontade era a vontade de Deus, seu Pai. E na hora que eles estavam sendo xingados perante Herodes, perante os soldados, perante Pilatos, perante o povo, o que foi que ele fez? Aceitou calado aquele juiz opressor, não ficou reclamando. E ele foi para a cruz, e lá ele foi crucificado e morto. E quando estavam matando ele, o que foi que ele disse? Eu voltarei para me vingar no dia do juízo. Foi assim. Se ele dissesse isto, ele não estaria dizendo alguma mentira, porque ele vai julgar os homens. O dia da vingança do Senhor é o dia de julgamento dos homens, onde Deus Pai vai vingar a maldade que fizeram sobre seu filho, debaixo do seu plano soberano. Mas ele disse: eu voltarei, julgarei vocês
com fogo mandarei vocês para o inferno. Se Jesus dissesse isso, estava dizendo a verdade, mas ele simplesmente não fez isto. Ele já havia dito isto no dia do juízo, já havia falado de juízo várias vezes. Ele não omitiu a verdade, mas ele fez o que na cruz? Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Isto é o Evangelho. E aí o que aconteceu? O Senhor expirou, o Senhor morreu. E o Senhor se submeteu às autoridades constituídas. Vamos a um evento um pouco antes da crucificação. Jesus estava no momento da ceia, disse que havia um no meio deles que haveria de traí-lo. Ele molhou o pão, deu a ele e ele saiu. Judas saiu. Judas foi, entregou Jesus. Sabia onde Jesus ia estar. Quando Judas saiu, Jesus saiu para o Getsemane para orar. Se Judas viesse com os soldados para a casa onde Jesus estava, onde eles tinham ceado, ele não ia encontrar ninguém lá. Mas Judas foi para onde? Para onde Jesus iria estar orando. E combinou o sinal, um beijo, o ósculo santo. Aquele que eu der um beijo. Porque qualquer discípulo ali poderia dizer, o soldado chegasse, quem é Jesus aqui? Né? Imagine, alguém vem matar uma pessoa, de quem é fulano? Qualquer pessoa pode dizer que é, para querer morrer no lugar do amigo, né? Então, seus discípulos poderiam fazer isso. Mas para evitar isto, tinha um acordo, algo combinado. Aquele que eu der o beijo, esse é Jesus. Então não tem como errar. Judas não saiu beijando todo mundo. Foi até o seu mestre e deu um beijo ao seu mestre. Indicou Jesus, o traidor indicou Jesus com um beijo. O beijo era sinônimo, como para nós, na nossa cultura, seria um aperto de mão. Aquele que ao apertar a mão, ou der um abraço, um tapinha nas costas, esse é Jesus. Então, era um cumprimento de uma amizade, não só um aperto de mão formal, mas de um abraço, de amigo forte. Você encontra seu amigo, você dá um abraço. Imagine, que ato de traição. Para entender na nossa cultura, era assim que era o beijo. Era o beijo de um parente. É o beijo que às vezes os pais davam nos filhos. Com a boca assim, né? Só um cheirinho. Os pediatras recomendam, diz que não é bom, não é correto, né? Mas aquele beijo que dá no filho pequeno, de afeto. Então, esse era o ósculo santo, era o beijo santo, não era o que muitos querem dizer por aí, né? E aí, o que foi que aconteceu no momento? Foram prender Jesus. Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado, cumprindo o que ele disse a Jesus: por mim eu estou disposto a dar, pelo Senhor eu estou disposto a dar minha vida. Mirou no pescoço do soldado, ou assim, cortou a orelha, arrancou a orelha fora. Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. E disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada. E fez com que Pedro entendesse que deveria se submeter àquela decisão, aquele propósito, aquele plano do Senhor Deus. Podiam prender Jesus, podiam prender Pedro, mas deixaram Pedro ir. Porque Pedro atentou contra um soldado romano. Era um dos crimes que era punido com pena de morte. Agredir, ameaçar a vida de um soldado romano era pena de morte.
Então Pedro seria crucificado juntamente com Jesus. Com certeza. Pedro estava disposto a dar a vida por Jesus. E o que aconteceu? Pedro aprendeu da pior forma possível. Aprendeu a ser submisso ao seu Senhor, que foi submisso à autoridade, e a ser submisso à autoridade por causa do seu Senhor. Não foi por causa da autoridade. Pedro estava nem aí para a autoridade. Queria arrancar a cabeça dela se pudesse, né? Mas ele aceitou e se submeteu por causa do Senhor, naquele momento. Depois Pedro escreveu sobre isto também. Isso que Paulo diz, Pedro também diz. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Carta de Pedro. Na primeira carta. Veja o que Pedro diz. Esse homem sanguinário, violento, revoltado contra a autoridade e em defesa do seu Senhor. Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13. O versículo 11 já diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A nossa pátria não é simplesmente o Brasil, é o Brasil, mas a nossa pátria final é o céu. Somos peregrinos, somos forasteiros aqui, neste mundo, viajantes. A vós vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio daqueles que não servem a Deus, no caso dos judeus. Os gentios são aqui aplicados aos povos, né? Para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E o versículo 13 diz o quê? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele. Veja só, os soldados enviados pela autoridade soberana, Pilatos enviado sob a autoridade de César. Toda a instituição humana aqui era o Império Romano, que perseguia a igreja, que matava os cristãos, que tocou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos. E ele diz que essa submissão é por causa do Senhor, não por causa da autoridade. Se fosse por causa da autoridade, ela tinha que fazer por merecer. Aí mérito tinha que ser por obras, mérito próprio. A obediência tinha que ser por obras, mérito próprio. Porque assim é a vontade de Deus. Veja que as autoridades são enviadas por ele tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois. Nós não vivemos debaixo de uma ditadura, somos livres, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E o rei aqui não era bom não, ok? O rei aqui não era justo não, mas ele diz: honrai ao rei. Que coisa complicada, né, irmãos? Para a gente se submeter às vezes a um governo corrupto e ladrão e ditador. Era essa a condição para os cristãos.
do primeiro século estavam sujeitos. Voltando aí para Romanos, para a gente seguir para a conclusão. Às vezes as autoridades que existem foram instituídas por ele. Mas eles, muitos generais que fizeram mal, que mataram pessoas, que saquearam casas, se tornaram autoridades. E só chegaram àquele posto porque Deus permitiu. Porque Deus colocou-lo ali. Porque ele diz que Deus não quiser, o povo coloca e Deus tira no mesmo dia. No outro dia Deus tira. Qualquer um. Já aconteceu no Brasil de um presidente ganhar e nele não assumir, porque ele morreu, passou mal e morreu na rampa do Planalto. Quanto mais para assumir lá em janeiro, né? Aqui para lá ainda tem tempo, né? Né? Tanta coisa ainda pode acontecer, né? Tanto, seja com quem for, né? Tentaram matar um candidato a presidente há 4 anos atrás, não foi? Mas não morreu. Por que não morreu? Porque Deus não quis que morresse. Podia morrer 1 ano depois, 6 meses depois, mas está aí, vivo até hoje, né? Pode morrer até amanhã, mas está vivo até hoje. Deus pode sustentar qualquer homem, seja qual for, e Deus pode fazer com que ele morra. Bem, irmãos, não sei se esses irmãos ficaram sabendo, morreu o esposo de uma candidata, não foi? Uma candidata a governadora. O esposo dele faleceu hoje, infarto, não sei se é a pressão da situação, mas foi o dia que Deus designou, né? Foi o dia que Deus quis. Deus é soberano. Não sei como vai ficar a cabeça de uma mulher dessa, né? Então, é o que diz o Salmo 96. O Salmo 146, 96 não, 146. Veja aí o que diz. No caso dos governantes: não há nos homens salvação, a salvação está no Senhor. O versículo 3 diz: não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A gente volta às vezes numa pessoa que pensa que ele vai salvar o país de todos os problemas existentes. Ele não consegue, só Cristo consegue salvar e libertar o pecador. Veja, os homens eram tidos como salvadores. Lembra do período dos juízes? Viam a opressão, era Deus que mandava a opressão. O povo clamava e Deus libertava da opressão. Como Deus libertava? Levantando um libertador, um juiz. Esse homem era o instrumento de Deus para guerrear contra os inimigos e libertar a nação. Mas ele era só instrumento. Quem dava a libertação era Deus. Quem dava a vitória era Deus. Quem dava a derrota era Deus. No homem em si não há salvação. Aí se a gente confia no homem pensando que ele vai salvar, ele não pode nem salvar-se. Ele não pode nem salvar-se. No homem não há salvação. A salvação vem do Senhor. E Deus pode usar os homens, né? Agora veja o que o versículo 4 diz. Salmo 146, versículo 4. Sai-lhe o Espírito, irmão. Os homens são frágeis, os homens são falhos. Sai-lhe o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O que é desígnios, irmão? Todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus pensamentos, todas as suas propostas de governo, nesse mesmo dia, acaba-se. E tem mais, às vezes ele faz plano de fazer uma coisa e no meio do caminho ele tem que abrir mão de algumas coisas, porque ele tenta manter a paz do país e a boa vivência, não arceando a confusão e o problema.
Porque veja quem é que dá alimento ao homem. O texto vai dizer, é do céu que o Senhor dá alimento. É o Senhor que faz justiça ao oprimido. É o Senhor que dá pão aos que têm fome. É o Senhor que levanta os abatidos. O Senhor ama os justos e transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor ama o peregrino e ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. Irmãos, há países que têm governantes ímpios que fazem o mal ao seu povo. E o povo vem fugindo de lá, sai fugindo do seu país, sem um pau para dar numa cachorra, arrastando a bichinha da cachorra com fome, arrastando seus filhinhos, como um peregrino, como um órfão, como uma viúva, desamparado pelo poder público, desamparado por seus governantes, e buscam abrigos em outros países. O que é que o texto diz? O Senhor acolhe, não é só o país que acolhe, mas o Senhor acolhe os oprimidos, os que têm fome, o Senhor acolhe. E aquele homem que fez mal àquele oprimido, aquele órfão e aquela viúva, ele pode escapar da Suprema Corte da União, das Uniões Mundiais, ele pode escapar dos seus crimes de guerra, ele pode escapar do seu crime contra a humanidade, ele pode escapar de todo o mal que ele faz à população, mas do Senhor ele não escapa. Do Senhor ele não escapa. Ele vai morrer, vai para o inferno, se não se converter. E antes de morrer vai sofrer um bocado, se Deus quiser que sofra. Se Deus quiser que sofra nessa vida, para servir de exemplo para os malfeitores. Agora, o Senhor faz justiça ao justo, o Senhor ama o justo, o Senhor odeia os malfeitores. Então quem pensa que faz o mal, que o crime compensa e que vai se dar bem nessa vida, não vai não, não vai não. E ainda pode se dar, mas antes de morrer vai sofrer um pouquinho, ou então vai sofrer para sempre no inferno, e eu nem faço questão que ele sofra um pouquinho aqui, contanto que ele pague perante Deus a maldade que eles fazem. Deus é justo para puni-los aqui ou no futuro. Se punir aqui é para que o povo veja eles sofrendo, e veja que Deus é justo, e que mesmo os ímpios vejam que ele está sendo punido por Deus com vermes na sua carne, pelo mal que ele fez aos pobres. Deus diz que quem dá aos pobres empresta a ele. Pensou? Deus coloca a autoridade no poder. Ele é o chefe supremo do país. Ele é o chefe, pode ser o chefe supremo da Suprema Corte, pode ser o presidente supremo do mundo todo. Mas ele tem que entender que ele é só o chefe supremo do mundo todo, mas acima dele está o supremo do universo. Supremo juiz do universo. O Supremo Tribunal tem que entender que o que está acima dele não é somente o Senado, é Deus. É Deus que está acima dele. E ele há de prestar conta do que ele fez com o cargo que Deus deu a ele. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus deu posição de honra, de autoridade sobre os homens. Deus vai cobrar o que foi feito dessa posição de honra e de autoridade perante os homens. Lá não vai ter amiguinho para descondenar ninguém, para inocentar ninguém. Lá não vai ter amiguinho. O homem só pode ser inocentado e descondenado somente
através de Cristo. E, crendo em Cristo, se convertendo a Ele, se arrependendo dos seus pecados, confessando seus crimes perante Cristo, aí sim, ele é inocentado pelo sangue de Cristo, somente. E nem isso, se Deus quiser, não faz com que o homem livre-se da justiça dos homens. Deus pode livrar da justiça dos homens, mas se Deus também não quiser, não livra. O descondenado é descondenado do castigo eterno, é inocentado da condenação eterna. Mas Deus também pode ser benevolente e conceder misericórdia, a misericórdia dos homens. Mas tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, senão permanece condenado, mesmo que os homens inocentem. E Deus faz com que a população, na sua maioria, rejeite os criminosos, os malfeitores, os homens que não são justos, seja eles quem for. Voltando para Romanos 13, seguindo aí para a conclusão, veja que toda autoridade é instituída por Deus. O que é instituída? É colocada por Deus naquela posição, naquele posto. De modo que aquele que se opõe à autoridade se opõe a Deus. O se opor aqui não é você criticar, não é você discordar, mas é você permanecer o tempo todo contra aquela pessoa. Eu não é obrigado a concordar com o crime, nem com o que é injusto. Não. Se o cara fez o que é errado, não somos obrigados a concordar com o erro dele, não. Você cumpre com as obras das trevas, não. Pelo contrário, somos chamados a reprovar elas. O que é feito de justo merece, de fato, a desaprovação. Mas aqui é uma oposição, um ódio no coração, que você não deseja que aquele miserável nem se converta. Aqui o tempo é presente, a voz média, é uma oposição, se opõe com obras, se opõe com o coração, e nem ora por aquele magistrado miserável, contrariando o que a própria Escritura diz, quando Paulo diz a Timóteo: antes de tudo, primeiramente, vamos ver 1 Timóteo capítulo 2, só para ficar registrado. Veja o que diz: antes da gente falar mal do nosso governante, seja ele qual for, do que for eleito, do que tiver de poder, antes da gente falar mal do prefeito, do governador, do presidente, e dos deputados, vereadores, todo mundo, antes de falar mal, a gente tem que fazer uma coisa primeiro, né? 1 Coríntios 2, versículo 1. Antes de tudo já está dizendo tudo, né, irmão? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, primeiramente, pois exorto que se use a prática de súplica. O que é a súplica? Senhor, ele é um pobre pecador, perdoa-lhe. Eu sou um pobre pecador, me perdoa. É uma súplica, algo como um pedinte que está pedindo. Eu não mereço, eu não fiz nada para merecer, mas me perdoa. A mesma coisa a gente tem que fazer pelos nossos governantes, ó. Antes de tudo, se use a prática da súplica, a prática, não é só a teoria. Eu sei que tem que orar pelas autoridades, mas você está orando? Então você não está usando a prática, você está usando a teoria. Né? Se use a prática. Então, primeiramente, orar. Não é falar que vai orar, é a prática da súplica, a prática da oração, a prática da súplica, oração e intercessão. O que é intercessão, irmão? É o que Cristo fez por nós, é o que devemos fazer pelos homens.
O que é que a gente merecia? Que Deus mandasse um raio do céu e matasse a gente queimado, e mandasse para o inferno. É isso que a gente merecia. O que é que muitos políticos merecem? A mesma coisa, né? Jesus fez o quê? Entrou na frente e disse: Pai, perdoa-los. Perdoa-los. No ato de sua morte, Cristo fez isso. O que é que a gente deve fazer pelo político? Ladrão, corrupto, sem vergonha, criminoso, injusto. Primeira coisa: Senhor, perdoa-lhes, converte, para que a alma desse condenado, desse miserável, desse desgraçado, desse malfeitor, não vá para o inferno sofrer eternamente. Ele não sabe nem o que é isso. Por isso converte, abre o entendimento dele, gera temor no coração dele. Orar para aquele miserável, é isso que a Escritura está pedindo que a gente faça. Os homens estavam matando Jesus, Jesus fez isso. Então, se somos cristãos, primeiramente é isto. Irmão, você quer uma vida confortável? Não se torne cristão, porque uma coisa dessa não é fácil. Se Cristo nos perdoou, por que não pode perdoar eles? Né? Mas Jonas também não queria que o pessoal do Nínive fosse convertido, não. Eu ir para Nínive? Vou nada, Senhor. Eu orar por aquele miserável? Oro não, Senhor. Oro não. Então, a gente vai fazer feito de Jonas, né? E se Deus converter ele, a gente vai ficar triste feito de Jonas. Não, essa conversão é mentirosa. Como os apóstolos fizeram de Paulo, né? Não, Paulo não se converteu, não. Quem disse? Paulo, aquele miserável que prende os cristãos, que açoita, que concorda com a morte deles. Não, Paulo não. Qualquer um menos Paulo. Então a gente vê muita situação. Então, a gente precisa, irmãos. Veja o que ele vai dizer, em favor de reis. Essa oração, não é só intercessão, viu? Intercessão é pedir em favor de outros, se colocar entre Deus e aquele que será julgado por ele, né? E aí, ele diz mais, essa oração também tem que ser com ações de graças. Não é só pedir em favor dele, é agradecer pela vida dele. Como é que a gente vai agradecer pela vida dos homens desses, irmão? Que rouba a gente todo dia. Apoiar isso que a Escritura está dizendo. Pedir o juízo de Deus, mas também agradecer. Porque a partir deles a gente aprende também a se esforçar, né? Para trabalhar, para sustentar a gente e eles, né? Com ações de graças. Como é que a gente vai orar com ações de graça pelos homens desses? Ações de graça é agradecer. Senhor, eu agradeço pela vida daquele corrupto. Veja que nível. Aí um homem santo de Deus é que consegue chegar nesse nível. Porque eles são instrumentos pelos quais o Senhor terá a oportunidade de mostrar a tua justiça. Não, já é um motivo, numa oração imprecatória, é um motivo justo de agradecer, um motivo bom de agradecer aos nossos olhos. Mas agradecer porque por meio deles nós temos dificuldade em nosso país. Agradecer porque por meio das dificuldades nós aprendemos a depender de Deus. Então, veja, a gente já começa a achar motivos que são bons de agradecer. Foi um ano difícil, então te agradeceu pela dificuldade. Foi culpa do governo, foi culpa do governante, mas isso me ensinou a depender do Senhor, e não de mim mesmo nem deles. Então é possível encontrar, né? Mas Deus disse que devemos agradecer por eles, porque a gente não vive desgovernado. Em favor de reis, versículo 2, dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
A gente quer ter um país tranquilo, sossegado, sem guerra, sem confusão, sem crise, sem fome. A gente precisa pedir a Deus que faça isso. E através dos homens a gente pede a Deus que Ele faça esses benefícios. Veja o que o versículo 4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens, toda a classe de homens, até mesmo os políticos. Até mesmo os políticos. Não é só a classe política também necessita de Cristo, necessita da salvação. O padre foi na Rede Globo e pregou o Evangelho. E pregou o Evangelho. Se você olhar direitinho o discurso do padre, vocês veem que ele pregou o Evangelho. Não tem ninguém inocente aqui. Todos precisamos de Cristo. Ele disse para todo mundo lá. Todo mundo viu. Quem diria, hein? Um homem, um padre, pregando o Evangelho em Rede Globo, na Rede Globo, num horário de maior audiência do país, num debate presidencial. E o vice do padre é um pastor. Uma grande oportunidade de ter um Estado teocrático, né? Mas veja lá, irmãos, Romanos 13, agora a gente sim vai para a conclusão. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, à ordem de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmo em condenação. Pedro resistiu e ia ser condenado, se não fosse Cristo, que o intercedesse por ele, curando a orelha do soldado. Versículo 3 diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Normalmente, irmãos, quando não há aquelas arbitrariedades demais, da época do período da pandemia, que a pessoa estava correndo e levou pancada dos guardas de trânsito, de guarda municipal e tudo, quando é um absurdo daquele, né? Daquela violência desnecessária, descabida, parece que estava todo mundo louco, né? Mas estavam cumprindo ordens arbitrárias, né? Mas normalmente, se o homem faz tudo certinho, ele pode ser lesado de sua justiça. Mas normalmente, os malfeitores que querem fazer o mal a ele fazendo bem ou mal, vai procurar um deslize dele, um deslize mal, algum motivo que seja justo de punição. Até os malfeitores fazem assim. A gente quer matar ele, mas não pode matar assim. A gente quer prender ele, tirá-lo do poder e prender ele, mas não pode prendê-lo assim. Tem que ter um motivo que seja justificável. Tem que ser uma falta dele, uma falta grave. Veja, foi 4 anos de perseguição da oposição para tentar impeachment o presidente. Não acharam nada. Fizeram muitas narrativas, foi muito julgamento, muito processo, mesmo com o presidente respondendo muitos processos, até que não conseguiram nada. Aquele deputado Daniel Silveira, só porque não acharam nada contra ele, só porque ele era muito bravo, muito marrento, e dizia coisa porque dizia, pegaram um motivo dele, se alterou demais, até os colegas discordaram, disseram que ele foi exagerado, e entenderam como se fosse uma ameaça, e usaram isso contra ele. Então, até os malfeitores, eles procuram um motivo justo, e procuram quando se faz o mal, porque se eles fazem o bem, é até difícil de construir uma peça de processo contra a pessoa, né? Porque vai ter muitas testemunhas favoráveis àquela pessoa. Mas a autoridade é ministro de Deus. Interessante que a palavra vai dizer aí que ele é ministro, significa que ele é diácono de Deus para vingar. Pois é ministro de Deus vingador para castigar o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor, né?
não só por causa de temer o que ele pode fazer contra nós, não somente por causa disso, bom ou ruim, mas por causa de Deus, é o que o texto vai dizer, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, para pagar tributo. Havia vários tipos de impostos nessa época, né? O tributo era uma taxa anual cobrada pelas casas, né? Então, por isso que a gente faz prestação de contas. O IPTU é um tipo de tributo, mas é um tributo anual. E já o imposto era um tributo mais periódico, era uma taxa mais, né? Por exemplo, a gente paga todo mês conta de água ou conta de luz, né? É um tributo. Iluminação pública a gente paga, mas a gente não paga todo mês, a não ser que você parcele o IPTU da casa, né? É uma vez no ano. Então essa seria uma forma simples, pelo menos, de explicar o sinônimo entre tributo e imposto. São taxas e taxas, né? Tem gente que prometeu aí imposto único, né? Aqui pelo menos tem dois tipos diferentes, né? Ou como sinônimo, né? Pode ser um hebraísmo também. A quem respeito, respeito. O respeito é o temor, é a reverência, né? E a quem honra, honra. Tem político que não se dá o respeito. Vira o último debate, me respeite, o outro, me respeite, né? Mas se ninguém quer respeitar ninguém, né? A mulher desrespeitou o padre desrespeitou o outro candidato lá, o outro candidato desrespeitou o padre, disse que ele estava fantasiado. A mulher disse que ele era padre de festa junina e não de igreja, né? Então, mas ela disse que respeitava um outro padre, aquele sim é outro padre. Sim, a gente estava assistindo, era para ver essa cachorrada, essa bagunça, está assistindo para ver proposta de governo. O que é que você pretende fazer se for eleito? Eu pretendo xingar os outros, né? Foi isso que pareceu, né? Parecendo, né? Então, propostas de governo, né? Ainda bem que o padre estava ali, porque miraram tanto no padre que esqueceram do outro candidato, né? Quiseram crucificar o padre, estava todo mundo incomodado com o padre lá. O padre disse, eu fui na Venezuela, eu fui não sei aonde, eu vi com meus olhos, não foi assistindo o repórter da Globo não, jornal da Globo não, viu? O padre disse, eu vi a pobreza das pessoas com meus olhos, não foi notícia do jornal da Globo não. Veja lá o padre disse, né? Ele tem um vídeo que ele mostra a mulher puxando na batina dele assim, padre, eu tenho fome, padre. Ele começa a chorar pensando nisso, que ele é um padre envolvido com questões de ajudar os pobres, né? O outro candidato também disse, eu cortei a verba de muita gente, a mamata de muita gente, inclusive da Globo. Acaba tá na Globo mesmo, fazendo um negócio desse, né? Se eu for disponibilizar isso na internet, eu vou cortar essas partes, né? Porque não interessa muito, né? Mas qual é o problema? Não há respeito. Eles não respeitam, produzem fake news, notícias falsas, que depois eles têm até que desmentir, números fraudulentos, um candidato acusando o outro. Eu achei engraçado, parece um circo aquilo aí, por isso que Tom Cavalcante imitou direitinho. Teve uma hora que o candidato foi dizer, no seu governo foram tantos e tantos desviados assim. Aí o outro candidato disse assim, quais são as fontes? Eu vejo todo mundo citando nome, mas não dá as fontes, né? Eu quero saber quais são as fontes.
Ele disse já que uma vez ia não sei para onde, mentia, dizia o número, citava o número, cita nome, ninguém tem compromisso com o número. A mulher lá citou o número, disse que 30 milhões de árvores são destruídas a cada minuto na Amazônia. Uma mulher fez uma conta, disse que 30 milhões de árvores, 30 mil árvores fossem destruídas em um minuto na Amazônia. No final não tinha mais nenhuma árvore na Amazônia. O próprio amigo do cabo disse assim: fulano, não tem essas crianças todas na rua no Brasil não. Se tivesse, aí não conseguia andar na rua não. Temos tantos milhões de crianças na rua. Então ele cita números sem compromisso, ele cita o número sem compromisso. Depois, quando o outro cita, ele vai à fonte, né? Para ver se pega o cara com a fonte anotada ali na hora, né? Então, só vi 2 candidatos tentando dizer o que pretendia fazer, tentando dizer, né, o que pretendia fazer. Né? E aí, irmãos, a gente tem que entender que mesmo essas figuras, né, mesmo essas figuras despreparadas, estão ali com um propósito, e se chegarem ao poder é com propósito. É com o propósito de Deus. E eles não vão conseguir fazer tudo o que eles prometem, se Deus não conceder a eles graça de fazer. Graça de contornar a oposição, de contornar a situação que cada ação dele vai demandar. Combate a corrupção. Todo mundo defende combate à corrupção. Mas na hora de combater a corrupção, amarela, e os corruptos, quando afronta os corruptos, aí os corruptos fazem pressão a eles, acua. Imagina a gente tem um cercado ali de boi brabo, né? E a gente diz: rapaz, aquele boi vão comer o feijão todinho. Se aqueles boi comer aqueles feijão, como é que a gente vai vender? Vai colher o feijão, vai ter feijão para comer, vai levar para nossa filha e vai ter feijão para vender, né? Então vamos combater aqueles boi. Vamos tanger aqueles boi tudinho para o outro lado. Vamos colocar os boi no canto dele. E aí você parte para cima do boi. Você chama mais 2, 1 ou 2, vai para cima dos boi, espantar os bois. Se os boi virem com tudo para cima, quem vai espantar quem, né? É assim às vezes o combate de muita coisa que está aí, que está acontecendo aí. Na educação mesmo, você vai cortar verbas que é na cultura, na educação, você vai cortar verbas que estavam sendo desviadas ou usadas para corromper os nossos jovens. É claro que vai ter muita gente inventando mentira e querendo que aquele recurso não acabe, né? Então às vezes você vai fazer uma ação boa, você arruma muito inimigo. Não é todo mundo que quer o bem. Tem gente que quer continuar no mal. Às vezes você vai dar um conselho a uma pessoa, um conselho bom para ele, para a vida dele, família, ele fica com raiva de você. Quanto mais você cortar no bolso dele, o rio de dinheiro que entra. Você quer arrumar inimigo, fecha a torneira da corrupção para ver. Então, e apertou de vez, fechou de uma vez, todo mundo vai querer matar ele, né? Então, que Deus tenha misericórdia, irmãos, da nossa nação, do nosso país, que não venhamos ser governados por homens maus, corruptos, mal intencionados, que só causam males ao seu povo. E que Deus tenha misericórdia dos países vizinhos à nossa volta, e que Deus não deixe que a gente venha sofrer com autoridades corruptas. E se isso acontecer, foi porque Deus quis que fosse assim. Deus mandou uma pandemia. O que é que o povo, muitos do povo dele fez? Esfriou na fé e apostatou. A gente merece qualquer mal que vier, porque a gente abandona o Senhor. Qualquer mal que venha para a gente é pouco. Todo castigo é pouco, como diz. Por isso que a gente precisa rogar a misericórdia de Deus. Porque todo castigo é pouco. A gente somos desobedientes. Somos rebeldes. Somos ingratos. Então, se Deus quiser nos punir, punir os nossos irmãos
que apostataram da fé, que abandonaram o Senhor, que estão nem aí para a igreja, para o seu compromisso com Deus, a gente vai no balaio também, né? Deus quiser punir a nação por causa dos infiéis, então, aí não vai poder correr. Vai correr para onde? Que os nossos vizinhos estão tudo na mão dos comunistas, na mão dos malfeitores. Correr para onde? Sem dinheiro, sem nada. E se a coisa piorar? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos dê governos justos, governantes tementes a Ele. A gente pode não concordar com tudo com eles, mas se a gente concordar em alguns pontos, já está valendo. Todo cristão tem que ser contra o aborto, contra a legalização das drogas que destrói a família, contra a corrupção, contra a ideologia de gênero, contra a sexualização das crianças precoces, contra essas músicas imorais que estão aí, corrompendo jovens, querendo prostituir nossas crianças. Todo mundo tem que ser contra isso, todo cristão tem que ser contra isso. Todo pai e toda mãe tem que ser contra um negócio desse. Desarmar a polícia, mas não faz nada para desarmar o criminoso. Só está criminoso, traficantes graves, ladrões que estavam no poder e ganhavam muito dinheiro, mas mesmo assim não se contentavam com o que ganhavam. Os irmãos têm ideia quanto ganha um deputado federal e um senador por mês? R$ 33.700. O senador ganha R$ 33.700. Sabe quanto cada um pode gastar por mês? 160 mil reais. Somando tudo, dá quase 200 mil reais. Você junta R$ 1.000 no mês, você precisa trabalhar quanto tempo, né? Você junta 10 mil no mês, você precisa trabalhar quanto tempo? Agora veja, quantos deputados federais nós temos? 513. Quantos senadores nós temos? 81. E fora deputados estaduais, vereadores e tudo. Então é muito dinheiro, irmão. É muito dinheiro. E o cara ainda acha pouco e vai roubar. Nem a gasolina, nem o óleo do carro dele, ele paga, é o Estado que paga. Viagem de avião, seja para onde for, roupa, paletó, comida, moradia, tudo. Secretários. Quantas vezes eles precisam trabalhar por semana, irmãos? Tem ideia? Pelo menos uma vez. Uma vez na semana para ganhar um salário desse. E em plena pandemia e crise econômica, aprovaram o fundão eleitoral para 5,7 bilhões. Esses papelzinhos que a gente vê na rua, tudo paga o nosso dinheiro. A bandeirinha que vai para o lixo amanhã, não vai servir para nada. Tudo do nosso bolso. Esse dinheiro todinho poderia ser aplicado na educação, na saúde, na segurança de forma correta, não é não? Os caras ganham muito bem, não precisa roubar a mala de dinheiro, não. E porque rouba dinheiro, não faz transferência bancária, porque a transferência bancária é rastreada. Tem gente que manda dinheiro para a Suíça, para depois pegar lá. Corrupção é um crime miserável de onda. Devia ser um crime hediondo. Um crime sem fiança. Inafiançável. Porque ele não tem motivo para fazer isso não. Aí o povo briga, reclamando porque não aumentou de repente R$ 100 no salário, enquanto os caras ganham para aumentar o salário deles, e todo mês eles gastam, até com o que não precisa, e quando não gasta, assina lá o recibo falso. E quando não vai para a sessão, pode faltar várias sessões, viu? Tem semana que não, tem mês que você pode ter que ir pelo menos 4 vezes lá. O vereador ganha 17 mil, quase 20 mil, fora as verbas de gabinete, para pagar salário de assessor, que é salário alto.
para ir uma vez, na segunda ou na terça-feira ali, ou apresentar algum projeto, ou ficar conversando alguma coisa, tomar um cafezinho, discutir alguma coisa lá. Uma horinha de nada à noite. Uma horinha de nada à noite. Quanto é 17 mil reais? Quanto salário é? O salário é mais ou menos 1.000 e pouco, né? A mais de 10 salários mínimos o cara fazer isso. Não precisa nem brigar. Não precisa fazer. Se não fizer nada, já está bom. Eu não brigar com ninguém. Eu não fizer confusão nenhuma. Fizer uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali pro povo, tá bom demais. Eu ganho um salário desse. É brigar para quê? Só briga mesmo aqueles que querem alguma coisa pelo povo, ou aqueles que não se contentam com o que ganham e querem roubar. Aí esses que brigam. Aquele chilique todo, aquela briga toda, é só por causa disso. Porque acham pouco que ganha. Agora aquele que briga pelo povo, aquele ali merece. Não o salário que está ganhando, porque ninguém merece salário daquele não. Né? Ninguém merece salário daquele não, tá? Medonho não, né? Se merece, então vamos baixar o salário e vamos aumentar um pouquinho do povo, pelo menos para 2.000 reais. Aí que ganhe pelo menos 5 salários. Tem um limite, né? Não tem as outras despesas pagas, é livre, viu? 33.700 reais livre, sem ele precisar gastar um centavo desse dinheiro, só botando lá na conta dele, para quando sair sossegado. 4 anos. Então vale cada mentira, cada xingamento, cada fake news, cada esculhambação para convencer o povo a votar nele. Vale, não vale não? Uma vez, cada 4 anos. Por isso que esse desespero todo, irmão. Vai ficar só aqui, né? Trabalhando todos os dias, suando para sustentar esse estado grande. Que Deus tenha piedade de nós. As empresas sofrem também para manter os empregos. E nós sofremos para manter a nossa vida. Mas que Deus nos dê a graça, irmãos, e dê ao nosso país uma vida mansa e tranquila. Não uma vida que não requer fazer nada, né? Mas que possamos trabalhar mais sossegados, sem tanta perreio. Por causa dos políticos, né? Perreio da vida é natural, mas por causa dos políticos, que mais atrapalha do que ajuda. Que Deus tenha piedade de nós, dê homens que pelo menos têm vontade de fazer alguma coisa de boa pela nação. Em Cristo Jesus, Deus tenha piedade de nós. E Ele que governe soberanamente o nosso país. Amém. Amém. Vamos abrir o nosso diário no hino número 341.